E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos contar mais um relato aqui, mais uma história para vocês. Então, se você é novo no nosso canal, então assista a esse vídeo caso goste, né? No final dele, não esqueça de deixar um like pra gente aí e quem sabe se inscrever, tá bom? Vamos lá. Então, o relato de hoje é A Minha Avó Enganou Saci, né? Esse relato, essa história aqui, né? Que me contou foi um senhorzinho que morava no bairro aqui onde que a gente mora, né? Onde que a gente mora, não. Morava no bairro onde que eu moro, né? Eu não vou falar o nome dele, né? Porque os parentes dele às vezes vai que assista o vídeo aí, talvez não gostem eu falar sobre ele aqui, né? Mas é um senhorzinho que ele morava por aqui. E um dia, às vezes, né? Ele é parente do conhecido meu aqui, daí a gente ia na casa dele, né? Pra conversar e ele gostava muito de contar história. Então, essa história que ele contou aqui, segundo ele, é da avó dele, né? No caso, sobre o Saci. E era assim. Então, a avó dele, né? Hoje em dia, talvez as senhorinhas que tem, né, quase não fume, né, mas tempo um pouquinho mais antigo, né, então era bem comum as pessoas, né, fumarem, né, e eles fumavam ou cachimbo ou fumo de palha, né, no caso o cigarro de palha, né, que no qual era o fumo ali que enrolava na palha do milho mesmo, né, e daí depois, né, fumava ali normal. Então, hoje em dia é cigarro, né, às vezes tem umas senhoras, né, então é engraçado que as pessoas que fumam assim, às vezes elas têm a voz rouca, né, mas beleza. Então, essa avó dele, né, por causa desse senhorzinho, né, ela fumava. Só que ela fumava, ela gostava de fumar cachimbo. Só que ela não fumava o tempo todo. Ela fumava de vez em quando, assim, o cachimbo ali. Só que ela tinha, depois que ela casou, ela casou com o marido dela, no caso, né, casou com o marido dela ali, ela não tinha o hábito de preparar o cachimbo. Então, quem preparava o cachimbo era sempre o esposo, né. E daí é assim, então hoje em dia tem o fogão, né, normal ali de 4 bocas, você liga o bichão na hora, mas antes também, né, tem o fogão de lenha, no qual a pessoa tem que cortar a lenha, depois tem que cortar os gravetos, depois tem que fazer um arapuquinho assim, para depois tacar o fogo lá dentro, para depois pegar. Então, tipo assim, pra você fazer a comida, você tem que, pelo menos uma meia hora antes, você tem que ligar o fogo, né, fazer o fogo para esquentar a chapa e tudo mais. Então, o que que acontecia? Na roça, então às vezes tinha que levantar cedo, daí esse avô dele, né, que casou com ela, por isso que eu falei o marido, então o marido um dia antes, né, antes de dormir, ele ia lá e cortava a lenha, né, antes de anoitecer, levava para dentro e ia lá e colocava no fogão de lenha, né, ali só deixando certinho, né, a lenha amontoadinha já para no outro dia de manhã, para essa senhora ir e fazer o fogo, né? E ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele ia lá e preparava o cachimbo. Ele ia lá, raspava por dentro do cachimbo, né? Daí vinha, colocava o fumo dentro, ajeitava, socava ali bem certinho. E daí às vezes, né? Ligava o cachimbo ali, ligava não, né? Mas acendia o cachimbo um pouquinho, só para dar um começo ali, para ver se tá tudo certinho pra mulher dele, né? No caso, na época não era velhinha, né? Mas depois, com o tempo passou, ela ficou uma velhinha, né? Pra senhorinha ali, pra ela fumar o cachimbo pela manhã. A hora que ela fosse fazer o fogo, ela ia fumando e fazendo o fogo, né? Beleza. Então, isso aí era meio rotineiro. Mas teve uma época que daí, assim, esse senhor, né? Ele fazia o cachimbo, né? Aí deixava pronto. E daí, no outro dia de manhã cedo, a senhorinha vinha, fazia o fogo. E daí que ela ia, né, utilizar do cachimbo, o cachimbo já estava fumado, né? No caso, o fumo estava todo, né, ali como fala, estava todo queimado, né? Ali não tinha mais fumo, no caso, ficava só a brasa dentro do cachimbo. E ela começou a achar estranho aquilo. Daí, só que daí era casado novo, daí ela não falava pro marido, né? Ali não tinha essa contestação. Daí ela falou assim, ué, o que será que ele tá fazendo? Ele tá fazendo tipo uma troça comigo, né? Tá tirando um sarro da minha cara. Por que que ele vem aqui, fuma meu cachimbo, deixa pra mim no outro dia? E foi vários dias acontecendo isso. E daí isso começou a gerar um tipo de uma intriga entre o casal, né? Ali. E é como se tivesse uma peripécia com ela, né? Então eles moravam bem retirados no campo, assim, né? Bem um pouquinho longe do bairro, né? E daí isso por vários dias perdurou, né? Até que teve um dia que ela pegou e foi no meio da noite, né? Na cidade, né? Hoje em dia, qualquer lugar agora tem um banheiro dentro de casa. Mas nesse tempo o banheiro era pro lado de fora da casa. Então quando ia sair, ou então tinha o famoso pinico, né? Que a pessoa ia utilizar, fazer, né? Necessidade. Aí era
É uma vasilha assim metálica que no qual, né, as mulheres principalmente utilizavam no quarto. E só que nesse dia ela decidiu, né, que ela queria ir no banheiro. No caso, era a casinha, né? Ali a famosa privada que tinha daí lá de fora da casa. E daí ela pegou, levantou, e ela tava meio brava com o marido dela, porque ela pensava que ele estava fazendo troça com ela, né? Fazendo alguma pegadinha, alguma coisa. Daí ela não acordou ele. Daí ela pegou, né? E levantou no meio da noite, nem acendeu a vela, nem nada, nem a lamparina, né? Que na época não tinha luz. E daí passou pela cozinha, né? Pra poder sair pra ir ao banheiro, ela tinha que passar pela porta da cozinha, né? Dentro de casa. E a hora que ela passou, ela viu que tinha um vulto assim sentado perto do fogão, na taipa, que é aquela parte onde que coloca a lenha. Tinha um vulto ali sentado. E daí aquele vulto tava com o cachimbo dela na mão. Daí a hora que ela viu, ela voltou assim, ficou encostada na beira da parede olhando aquele vulto. O que que ele tava fazendo? Ela olhou bem assim, aquele vulto assim, né, baixinho, pequenininho, e o vulto tava fumando o cachimbo dela. Ela conseguia ver a hora que ele puxava assim, né, fumava, né, e soltava baforada no ar assim. E daí via que a brasinha acendia conforme ele puxava, né. Ela olhou, ficou olhando, e conforme ele puxava assim a brasa, no caso puxava, é, é, inspirava, né, ali a fumaça do cachimbo, acendia a brasa, e daí nisso iluminava a cara dele. Ela pôde ver assim um menininho, pequenininho, né, e ali com um gorrinho, né, vermelho na cabeça, né, e com os olhinhos assim bem preto, assim bem brilhante, né, sapeca. Daí ela pegou e voltou assim, né, viu aquela figura e falou: ah, bendito, né, então é o Saci que tá aprontando, né, peripécia com a gente aqui. Porque, né, diz, no caso, no meio assim, né, no caso na roça, né, que o Saci, na verdade, ele não é mau, ele gosta de pregar peça. Então, se ele puder, ele vai fazer brincadeira com você, e às vezes essas brincadeiras podem gerar intriga, né. Então era isso que estava acontecendo, eles estavam em atrito, em briga, por causa que o Saci estava ali. Ele estava fazendo coisa, e um pensava que era o outro que estava fazendo, né, no caso do casal, mas na verdade era o Saci. Daí beleza, ela pegou mesmo assim, ela foi ao banheiro, né? E voltou e deitou. E falou assim: deixa estar, seu Saci, eu vou aprontar uma pra você. Daí no outro dia, né, ela pegou e saiu de casa com o marido dela e contou o que ela tinha visto. Daí ele falou: ah, faz dia mesmo que eu tô percebendo algumas coisas estranhas. Daí o que que eles fizeram? Falei assim: vamos aprontar uma pro Saci então. Daí esse senhorzinho, né, ele era caçador, né? E no canal até que tem bastante história de caçador. Ele era caçador, então ele tinha pólvora, tinha chumbo também. É mais em base a pólvora. Então tem uma pólvora chamada, se não me engano, era pólvora piquete. Eu acho que é isso que é o nome. Acho que é pólvora piquete. É uma pólvora assim um pouquinho mais forte. Daí o que que esse senhor fez? Ele foi, a hora que ele foi preparar o cachimbo na noite seguinte para a esposa dele, em vez de ele colocar o fumo apenas, ele encheu a parte de baixo do cachimbo, né, de pólvora. Daí por cima do fumo, por cima da pólvora, ele colocou um pouquinho de fumo, né? E daí foi lá, aprontou o fogo como ele sempre fazia e deixou o cachimbinho lá. Daí os dois foram deitar e ficaram deitados lá. Lá para umas tantas da noite, de repente eles escutaram alguma coisa se mexer na cozinha e eles ficaram só à espreita ali. Daí, de repente, eles escutaram um estrondo. Pau! É o que eles escutaram assim, só panela caindo e porta abrindo. Eles levantaram correndo e foram na cozinha. A hora que chegaram lá, o cachimbo, né, da senhorinha que o senhor aprontava um dia antes, tava caído no chão assim, né, mas só que daí tava pegando fogo, né, tava estourado, por quê? Porque a pólvora ela explode, né, e tava estourado no chão assim, e as panelas tudo derrubadas no chão, a porta da cozinha também tava aberta, né, daí, ou seja, o Saci tinha se assustado com o estouro da pólvora, né, e daí ele largou o cachimbo no chão e saiu correndo, né. E daí daquele dia em diante, segundo esse senhorzinho, né, o Saci nunca mais voltou ali pra nem fazer peripécia com eles, nem pra fumar o cachimbo da senhora. Aquele não, porque na verdade a hora que a pólvora explodiu, né, explodiu o cachimbo também. Mas mesmo os outros que eles compraram, né, o Saci nunca mais voltou pra fumar, certo? Esse foi então o relato de hoje, né, que no caso minha avó, não a minha, né, mas do senhorzinho, que enganou o Saci, né, pregou uma peça nele. Espero que vocês tenham gostado do relato então. Ficamos por aqui e até um próximo relato. Até mais, pessoal.